Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo de reflexão. Aqui cada vídeo tem a intenção de levar até você uma reflexão positiva, para que você viva cada dia com muito mais propósito, para que você realize tudo aquilo que você sempre quis e possa viver uma vida com muito mais sentido. Acontece que, para que isso aconteça, para que isso flua na nossa vida, precisamos nos desapegar de conceitos limitantes, de crenças sabotadoras que impedem esse fluxo da vida, que impedem essas realizações tão maravilhosas, nas quais eu acredito que verdadeiramente, quando conquistamos, contribuímos para que mais pessoas também possam ser felizes, realizadas e terem uma vida com propósito. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre os nossos conceitos limitadores, atitudes, pensamentos, comportamentos que impedem esse fluxo da vida, que nos impedem de sermos felizes, que nos impedem de alcançar objetivos, que nos impedem de nos sentirmos bem com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor, de ver mais sentido naquilo que fazemos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, todos esses conceitos que estão boicotadores da nossa felicidade. E ainda quero falar no final, te dar, na verdade, um exercício prático que você vai começar a fazer a partir de agora na sua vida, de hoje, no final desse vídeo, para que você comece a se libertar desses conceitos e possa ter uma vida muito mais fluida, uma vida com muito mais sentido, com muito mais propósito e com muito mais realizações. Primeiro passo é entender o que são conceitos sabotadores, não é mesmo? O que são conceitos limitantes. Nós nascemos como se nós fôssemos um livro aberto. E no decorrer da nossa história, enquanto vamos vivemos experiências boas e ruins com nossos familiares, com a sociedade, enfim, com tantas coisas, nós vamos simplesmente escrevendo essa história e ao invés de expandir, abrir ainda mais este livro para novas experiências, nós bloqueamos, nós vamos quase que fechando esse livro e cada vez que criamos um conceito, ele vai nos bloqueando e em certo momento nem percebemos mais o que é um conceito limitante e o que é verdadeiramente a nossa essência, aquilo que nós somos, aquilo que queremos. Tem pessoas que ficam tão enraizadas nesses conceitos que elas nem conseguem entender o que elas querem para a vida delas. Elas passam a viver a partir de conceitos dos outros, da sociedade, do trabalho delas. E aí, que vida é essa? Não tem sentido nenhum, porque não estão vivendo verdadeiramente a sua essência. Então, quando nos fechamos com esses conceitos fixos, não permitimos novas histórias, possibilidades e não permitimos que a nossa vida flua, porque como é que vamos escrever novos textos se ele está aqui, ó, fechado? Quando começamos a entender quais são esses comportamentos sabotadores, esses pensamentos, de onde eles vieram e qual o motivo de estarem nos fechando, a gente passa a abrir, a expandir e a se libertar, permitindo que o nosso livro abra novamente e que possamos escrever essa nova história para a nossa vida. Cesar Chamini, ele escreve, uma teoria chamada inteligência positiva. E nessa teoria ele coloca 10 sabotadores principais que bloqueiam a nossa vida. Ele coloca, por exemplo, o controle, a hipervigilância, o perfeccionismo, o esquivo, de fugir de tudo, a vítima, enfim, ele coloca diversos sabotadores. O interessante é que muitas vezes, quando olhamos para esses sabotadores, paramos para pensar e percebemos que, epa, eles nos fazem bem. E é exatamente por isso que os sabotadores se fixam, porque eles nos dão a maravilhosa sensação daquilo que mais buscamos na vida, que é a segurança. A segurança de termos uma estabilidade financeira, ou a segurança de termos
de nos sentirmos protegidos, de termos uma casa, ou então de sermos aceitos num grupo, de sermos amados como somos, né? Como somos, porque muitas vezes nos adequamos para pertencer a este lugar, a esse grupo de pessoas, ou ainda com relação à nossa própria autoestima, com aquilo que somos, para nos sentirmos bem, criamos conceitos que nos façam nos sabotar muitas vezes, mas com a ideia de que, se eu sou assim, então eu estou bem comigo. Então, todos esses conceitos, eles têm uma base muito positiva, que é a nossa segurança. Nós criamos conceitos e enraizamos ideias justamente para nossa própria proteção. O ser humano é um animal e o instinto animal é o quê? Proteção. Ele tem que se preservar justamente para preservar a espécie. Esse instinto que nós carregamos dentro de nós é o que faz. Por isso que trabalhar com crenças limitantes, com conceitos, é algo tão difícil, porque se não entendemos a base, a motivação principal desse conceito estar ali, não conseguimos abrir mão dele. Mas vamos falar no exercício para que você entenda. Então, esses conceitos fixos, eles vão bloqueando o nosso progresso, eles vão bloqueando a nossa vida de fluir. E muitas vezes eles estão enraizados na base da nossa existência e aí não enxergamos. Por quê? Muitas vezes, muitas vezes, eles são positivos, eles não são negativos. Então eu vou fazer isso para quê? Para conquistar isso, para fazer aquilo. Olha como ele se camufla e parece ser positivo, e verdadeiramente ele é, mas em muitos momentos ele impede que você faça aquilo que você deseja. Por quê? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, então eu me bloqueio, eu me boicoto, porque na minha cabeça este conceito não vai permitir com que eu faça. E aí vamos criando diversas estagnações na nossa vida. Por exemplo, como crenças financeiras, de que dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro não é fácil. E tudo isso vamos escutando na história da nossa vida, de que homem não presta, de que se você tiver um relacionamento assim, você vai se sentir assim, de que esses conceitos definem isso. Então, todo conceito, certo ou errado, bom ou mal, ele é limitador. Todo conceito é limitador, por mais que ele seja um conceito positivo. Se você tem um conceito, ele já te limitou, porque nós vivemos num mundo de milhões de possibilidades. O que é certo para mim pode não ser certo para você, e o que é errado para você talvez possa ser certo para mim. Você não sabe até que você entre na vida dessa outra pessoa, entenda a partir da história dela qual a motivação de ter aquele tipo de comportamento. E isso vale para você mesmo. Se você não para fazer uma retrospectiva da sua história de vida e entender onde foi que esse conceito sabotador se enraizou, qual foi a segurança que você precisou lá atrás na sua história de vida que fez com que você acreditasse nesse conceito, você não consegue se libertar. Então, meu convite para você é que você pare para refletir sobre os seus críticos. Nós temos 3 críticos principais que são os nossos sabotadores. Nós criticamos os outros, as circunstâncias e a nós mesmos, em maior ou menor nível. Isso é um conceito também da inteligência positiva. E esses 3 conceitos críticos é o que baseia todos os nossos sabotadores. Quando criticamos os outros, criamos diversos conceitos para que essa crítica tenha fundamento. Quando criticamos a nós mesmos, nos culpamos, nos diminuímos, não nos aceitamos, criamos diversos conceitos para que esse crítico esteja correto, e assim também é com as circunstâncias da vida de um modo geral. Por quê? Porque precisamos estar certos. Tudo aquilo que contradiz as nossas certezas
faz com que o nosso ego morra. Porque se eu abro mão de um conceito que eu acreditei, quem sou eu? Por isso, se fixar e acreditar que você é um conceito, por exemplo, que eu sou Andressa, eu sou psicóloga, eu sou coach, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma mulher, tarará, 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 tudo isso me limita. Porque se eu coloco que isso é uma verdade de quem eu sou, pronto, estagnei, parei. Porque e se eu não quiser mais ser isso? E se eu não quiser ser psicóloga, nem coach, nem... Eu posso mudar, mas a sociedade impõe que eu tenha um trabalho assim, 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 que eu faça dessa forma. Então, eu não abro mão disso para que eu esteja pertencendo a um lugar, a uma realidade, a uma população, a uma sociedade. Então, eu preciso começar a entender o que é que faz com que eu tenha esses comportamentos para que eles sirvam de base para me motivar ou para eu simplesmente desapegar. Por isso que eu digo, crenças, conceitos, eles são positivos e negativos. Em alguns momentos eles vão te trazer coisas boas. Em outros momentos, esses mesmos conceitos que te trouxeram coisas boas podem fazer com que gere um conflito, um sofrimento. Mas se eu entendo a base de tudo isso, quando esse sofrimento vier, eu não vou mais sofrer, porque eu vou entender o motivo do porquê eu estava tendo esse comportamento, porque ele era positivo ou parecia ser positivo lá na época que eu estava executando. Então, quanto mais consciência eu tenho, mais eu vou saber lidar com os meus conceitos, com as minhas crenças, com os meus sabotadores e melhor vou poder usar deles. Eu posso utilizar desses sabotadores para algo positivo na minha vida e quando ele não está sendo mais positivo e está trazendo dor, eu simplesmente descartar. Então, vamos agora ao exercício, a uma reflexão que eu quero que você faça para que você comece a desapegar desses críticos e desses conceitos sabotadores, para que esse crítico não seja algo que vai te trazer uma inércia ou um sofrimento na vida, e sim que ele seja uma alavanca para você entender os seus comportamentos, seus pensamentos e possa fluir, se realizar e viver uma vida com muito mais propósito. O primeiro passo para que você faça isso é que você escreva todas as áreas da sua vida, né? Então, financeira, trabalho, relacionamento, relacionamento tanto afetivo quanto com a família, enfim, que você coloque todas as áreas da sua vida que você enxerga hoje, sem uma regra específica, mas que você mesmo coloque lá os tópicos que você observa na sua vida. Por exemplo, saúde física, saúde mental, saúde emocional, que entra nessa mental também, saúde espiritual, a sua religião, os seus esportes, enfim. Faça uma lista de todas as áreas que você acredita que você vive no seu dia a dia, na sua história. Lazer, e aí você começa a colocar quais você acredita que sejam estagnações de pensamentos e comportamentos que impeçam essa área de fluir. Então, olhe para essa área e perceba, existe algo nesta área que eu estou vivendo, enfim, existe algo na minha área de trabalho que impeça de eu ser mais realizada? Existe algo na minha área de trabalho que está tendo um problema? Existe algo na minha área de trabalho que eu quero que seja diferente? Então, se faça essas perguntas sem muita regra mesmo, porque não é um conceito, é um exercício com fluidez. Então, eu quero que você olhe, né, faça a lista das áreas da sua vida, se pergunte se existe algo nessa área da sua vida que esteja estagnada e aí você se pergunta, existe algum conceito meu que faça com que isso esteja estagnado nesta área? Quais são esses conceitos que fazem com que este problema, esta questão, esse não fluxo nessa área esteja me impedindo? E aí você olha para você, mergulha em você e encontra essas respostas. E aí a quarta pergunta é: de onde surgiu este conceito? Lá atrás na minha vida, atualmente, por um momento, por algo que eu vivi? Então se faça essa pergunta: qual é o momento, de onde veio este conceito?
Essa é uma análise que você pode fazer de forma escrita, de forma no seu computador, no seu celular, mas é importante que você pare um momentinho para refletir. E se não der para escrever, simplesmente volta um pouquinho o vídeo, escuta as perguntas de novo e vai refletindo. Porque são perguntas simples, que estão dentro de nós. E quando nos abrimos para ver, né, para deixar que isso flua, nem precisamos ter um checklist ou um direcionamento, né? Uma regra do que perguntar. Podemos simplesmente deixar que as coisas fluam de forma mental. E é claro, existe um ponto muito importante para lidarmos com essas crenças, que é o autoconhecimento, que é um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de terapia, enfim, trabalhos que envolvam a nossa consciência, que despertem a nossa consciência para que a gente entenda de onde vêm os medos que embasam todos esses sabotadores. E quando fazemos um trabalho de autoconhecimento, podemos nos aprofundar nesse inconsciente que carregamos na nossa vida, entender a base, despertar para isso e deixar com que esses comportamentos não mais nos prejudiquem. Então, um trabalho de autoconhecimento com um profissional que saiba conduzir esse tipo de exercício é muito importante para que a gente consiga entender os nossos sabotadores e modificá-los. Por quê? Não é simplesmente assim. Às vezes as pessoas acham, entendi o meu sabotador, agora eu não vou mais me sabotar. Tá, negativo, não é assim que funciona. Entendi o meu sabotador e agora vou com consciência observar o momento que ele aparece no meu dia a dia. E aí, por eu estar consciente, entender a motivação dele estar ali se mostrando, dele estar ali aparecendo, eu então faço uma nova escolha. Só com a consciência de quais são os meus sabotadores e qual o motivo deles estarem ali é que podemos fazer novas escolhas que nos direcionem para uma nova possibilidade, não para essa daqui, do livro fechado, e sim para que possamos cada vez mais, com consciência, novas atitudes, novas escolhas, abrir o nosso livro para escrever essas novas histórias de possibilidades, e aí sim despertar para nossa essência, despertar para aquilo que verdadeiramente somos, e não por conceitos que alguém disse ou porque alguém impôs, e sim por conceitos que criamos e que olhamos como valores e não como sabotadores. Então, meu convite para você é para que você tenha consciência, comece, simplesmente comece. E aí, só por começar, o seu ser, o seu organismo, a sua mente já vai começar também a despertar para que cada dia mais você entenda esses limitadores e possa permitir fluxo na sua vida e para que você possa permitir que a sua essência se aflore e você viva com mais propósito, porque eu acredito verdadeiramente que quando uma pessoa evolui de forma positiva, ela contribui para que todas as pessoas evoluam. E é isso. Te encontro por aí ou no próximo vídeo. Gratidão!